1858, as manifestações mediúnicas começaram a eclodir no mundo de uma maneira visível em várias partes do mundo, que chamava a atenção das pessoas. Sim. E lá em Paris, o pessoal começou a estudar isso. Começou a falar, opa, tem coisa acontecendo aí. Né? Que foi o fenômeno das mesas girantes. Eles se reuniam em torno de uma mesa, né? E a mesa se mexia. E a mesa chacoalhava. A mesa produzia barulho. Né? Eles acharam aquilo sensacional, assim, assustador até certo ponto. E até que então falaram, não, peraí, tem coisa aqui, ninguém está mexendo na mesa, ninguém está fazendo nada, vamos chamar alguém que é uma pessoa idônea, alguém que tem conhecimento pedagógico suficiente para estudar, científico, para estudar isso e falar para a gente o que está acontecendo aqui. E aí foram atrás do doutor Hippolyte. Doutor Hippolyte, vem cá estudar pra gente. Quem que é Hippolyte? É o Kardec. Ele não chama Kardec, ele chama Hippolyte. Hippolyte. Hippolyte Léon Denisard Rivaio. É o nome de batismo dele. Tá? Nossa. Eles foram lá chamar ele, porque era um cara extremamente preparado e tido na sociedade como culto e cientista mesmo. Né? Um cara que tinha uma formação incrível, né? Intelectual. E ele começou, a princípio, ali por volta de 1854, ele se nega. Ele fala, não, isso não existe, isso é coisa de louco. Para com isso que eu não vou. A mesa balançar sozinha, fazer barulho. Eu não vou mexer com isso, eu sou cientista. Você quer falar para um cientista que a mesa balança sozinha? E aí, mediante a tantas insistências, ele falou assim, tá bom, eu vou lá. Vocês querem que eu vou? Eu vou. Ele foi, tipo assim, falou assim, tá vendo, eu já vim, então não tem nada, deixa eu quieto na minha casa. E ele foi. E quando ele foi, ele falou, opa, tem coisa aqui. Sim. Esses caras estão certos. Não tá. Você já pensou? Não é loucura, não. Fala agora, mas imagina naquela época, os caras em volta de uma mesa, a mesa começa a mexer sozinho e fazer barulho. E aí essa hora eu tava em Portugal a pé. E aí ele começa a estudar. Ele começa a fazer pergunta. Ó, tem alguém aí? Se for sim, responde com barulho. Se for não, responde com 2. Sim. Você tá vivo ou você tá morto? Se for sim, responde com 1. Se for não, responde com 2. E ele começou a perceber que não eram respostas aleatórias, que eram respostas inteligentes. Quando perguntava de outros assuntos, que havia inteligência por trás. Sim. Né? Ele falou, vou continuar estudando. E para não ter dúvida, ele começou a reunir manifestações mediúnicas ao redor do mundo. Não só da França. Então, médiuns dos Estados Unidos, médiuns da Suíça, médiuns de vários países do mundo, ele encaminhava perguntas para os médiuns mandavam as respostas que os espíritos mandavam para os médiuns. E batia com a E ele confrontava a resposta que vinha lá do cara que morava na Austrália, com o cara que morava nos Estados Unidos, que nunca se viram na vida, e falava, pô, a mesma resposta. Bateu a mesma coisa. Igualzinho. Bateu. Caramba, era o que você tá falando. O que você tá falando era mais. Era palpável, não era uma coisa que conta fácil no argumento, ali. É por isso que a doutrina espírita tem tríplice aspecto, e um deles é a ciência. A filosofia é a ciência, é a religião. É filosofia, grosseiramente falando, porque é um estilo de vida, é ciência porque prova o que diz, sim. E a religião porque liga a Deus. Né? Então, nesse momento, ele entendeu, falou, não, peraí, eu vou organizar tudo isso. E aí ele leva 3 anos, juntando as mensagens que ele recebia de vários e vários médiuns de lugares diferentes do mundo, porque ele não tinha mediunidade para psicografar, tá? Até para isso ele foi preparado, para que ele ficasse idôneo, tá? Ele pega todo aquele emaranhado de papel de informação que ele tem e escreve os 5 livros, e coloca no papel de forma pedagógica, porque ele era um espírito preparado, intelectualmente falando, para colocar no papel de uma forma pedagógica, para colocar no papel de uma forma científica. Ele tinha métodos científicos para estudar, para investigar, para fazer a pergunta certa, para que não tivesse dúvida. Por exemplo, pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, né? A pergunta é, o que é Deus? Já abre logo essa pergunta. E olha a inteligência do Kardec. Ele pergunta o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. O que é? O que é Deus. Porque se ele pergunta quem é Deus, já subestima logo que é uma pessoa, que é um alguém. Então, nos detalhes, você percebe a grandeza que foi esse ser humano, Kardec. Sim, a inteligência e o preparo dele, que deixou pra gente uma obra vasta de raciocínio lúcido, pra gente entender o que existe por trás desse corpo aqui, ó. Pra gente entender o que tá lá em cima, o que tá lá do nosso lado. O que acontece depois, o antes, o agora. Deixa eu te perguntar, e por que o nome Allan Kardec? Tem explicação? Tem sim. Como ele já tinha uma obra muito conhecida na Europa, principalmente na França e na Suíça, como pedagogo, tinha livros lançados com o seu nome próprio, quando ele vai lançar o Livro dos Espíritos, ele pensa se valeria a pena lançar com o nome original dele. Por quê?
Porque primeiro que poderia mesclar, poderia confundir para as pessoas o que é dele e o que é dos espíritos. Sim. Entendeu? Isso não é meu, isso é dos espíritos, não é justo que eu assine com o meu nome. Então ele primeiro tem esse pensamento. Segundo, ele receia também de ser taxado como bruxo. Naquela época existia muito preconceito para quem lidava com esses assuntos. Era queimado na fogueira. Os livros foram queimados na Espanha, ó, da fé. Né? Então ele receando esse preconceito, receando manchar o seu nome, a sua história, ele decide assinar com um pseudônimo. E ele fica na dúvida, que nome que eu vou assinar? E aí um espírito manda em psicografia, se eu não me engano é Zéfiro, se não for me corrijam, né? Que ele deveria assinar com Allan Kardec, porque foi um nome que ele assinou numa encarnação passada, quando ele viveu como druida, num povo druida. Ele se chamava Allan Kardec. Então, na verdade, foi uma encarnação, ele sim, mas uma reencarnação, foi uma encarnação anterior. É o mesmo espírito. E aí ele põe Allan Kardec e lança o livro de forma anônima. Daí nasceu tudo. Daí não é que nasceu, daí esparrama pro mundo todo. Sim, né? Isso. Importante você dizer isso, porque o espiritismo não começa aí. O espiritismo vem nesse momento. Na verdade, ele foi o cara que conseguiu colocar isso, como você mesmo falou, no papel. Ele sintetizou, ele deu mais credibilidade no negócio, com coerência, com estudo e tal. Mas isso existia, é que as pessoas, desde que o ser humano habita a Terra, desde que a Terra foi feita. Por exemplo, a primeira psicografia foi feita 1500 anos antes do Cristo. Moisés escreveu os 10 mandamentos. Você acha que o raio caiu na pedra, escreveu na pedra? Verdade. Faz sentido. Só que as pessoas preferem acreditar que um raio caiu na pedra e escreveu os 10 mandamentos, porque falar que foi um espírito que ditou aqui para Moisés e ele colocou no papel. Deixa eu te fazer uma